E aí, galerinha, tranquilo? Bora dar um uso aqui pro score padronizado, né? O teste Z, tudo isso. É o seguinte, na aula passada eu falei sobre qual que é a escala que usa, né? Na hora que você tem um resultado, são quantos desvios padrão para cima ou para baixo sobre a média. E aqui eu tenho também um outro problema. Eu quero fazer uma comparação entre dois jogadores de Counter-Strike para saber qual é melhor em termos, né? Eu preciso fazer uma determinada comparação em cima de um determinado resultado entre dois jogadores. Eu tenho um jogador 1 que, em questão de tiro, de acerto de tiro, ele tem uma média de 70%, o desvio padrão da pontuação dele é 20%. Ok? Do jogador 2, eu tenho uma média de 45% e o desvio padrão dele é 10%. Então eu preciso saber qual dos dois que tem uma determinada tem uma pontuação, vamos considerar assim, melhor, em cima de um determinado resultado, né? Determinado resultado não, em cima de uma determinada estatística. Tipo, por exemplo, aqui no jogador 1 eu estou pegando uma pontuação de 75%, que é um jogo ou alguma coisa do tipo que ele fez 75%, e aqui eu estou pegando outra que ele fez 55%, esse outro jogador. E eu quero fazer uma comparação entre eles, né, em cima de uma curva. Mas, de uma forma, eu não consigo fazer essa mesma comparação em cima de uma curva que eu montar desses dois dados. Porque as curvas vão ser diferentes, o desvio padrão é diferente, a média é diferente. São duas medidas diferentes, são dois jogadores diferentes, duas amostras diferentes. Então eu preciso fazer de uma forma que eu consiga comparar os dois. Eu tratando com teste Z, né, score padronizado, eu crio uma média, uma super média, né, vamos considerar assim, que essa média é zero, esse gráfico é zero. E eu consigo pegar os resultados deste daí, né, tanto do jogador 1 e jogador 2, eu consigo pegar em cima do score padronizado, do teste Z que eu tiver o resultado, eu consigo comparar. Beleza, então vamos lá. Então vamos fazer primeiro do jogador 1, ok? Lembrando que o teste Z é o que? É o valor, né, é x menos, não me pergunte porque às vezes essa mesinha treme, tá? Minha mão não treme tanto, não tem mal de Parkinson. Né? Se é Parkinson eu não lembro. Não é Parkinson mesmo, Alzheimer é o que esquece. X menos a média, ok? Dividido pelo desvio padrão. Então, o que eu tenho? Eu tenho 75 menos 70, ok? Dividido por 20. Que eu vou ter 5 dividido por 20, né? Opa, 5 dividido por 20. Então o resultado aqui vai ser quanto? 5 dividido por 20, eu lembro, é 0,5. Mas eu vou calcular de novo, né? Para saber se estou errado. 5 dividido por 20. 0,25, olha aí, ó. Estaria errado. 0,25. Eu tenho o Z-score do jogador 1 já, então. Do jogador 2, é a mesma coisa. Relembrando o cálculo, né? Z-score é x menos média dividido pelo desvio padrão. Que é o quê? Vai ser 55 menos 45 dividido por 10, que é o desvio padrão. Então, vão ser 55 menos 55 são 10, dividido por 10, então vai dar 1. Então, o Z dele é 1. O que isso quer dizer? Então, quer dizer que se eu fosse para levar por uma pontuação aqui na curva, por exemplo, eu colocaria aqui tracejado, meio torto, mas está tracejado, o do jogador 1, que é 0,25, e do jogador 2, eu colocaria mais ou menos aqui, que é 1. O que isso quer dizer? Comparando esses dois resultados, ok? Esses dois números, essa série de números entre um e outro, tratando eles no score Z, ok? Essa pontuação do jogador 2, mesmo ele tendo uma porcentagem menor de acerto, né, que é 55%, e o jogador 1 tendo 75% de acerto, pelo menos com essa comparação dá para ver que o jogador 2, ele é, vamos considerar assim, em comparação à pontuação dele também, ele é mais efetivo, né, do que essa pontuação que tem aqui, ela é mais efetiva do que a pontuação do jogador 1. Ok? Pode ser que tenha comparado, sei lá, um jogo específico e em cima desse jogo específico fez essa comparação. Beleza? Então, através do Z-Score, eu consigo comparar dois conjuntos de valores diferentes.
Então eu tô transformando, sei lá, maçãs e bananas numa única. Eu tô transformando as duas em frutas, pois frutas é genérico dos dois. Vamos considerar dessa forma, né? Eu consigo comparar dois sets diferentes de dados. Beleza? Espero que tenha entendido. Espero que tenha ajudado. Ok? E já na próxima aula vamos programar esse bendito lá no nosso aplicativo. Beleza? Até mais!